Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo no canal Controle Externo, Auditoria Governamental. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este espaço, pelo qual eu pretendo compartilhar alguns conceitos relacionados a essas duas importantes disciplinas, que por serem técnicas são às vezes de difícil entendimento por parte do grande público. A minha ideia é tornar esse entendimento o mais fácil possível. Essa é a primeira de uma série de 5 abordagens em que eu vou falar sobre a estrutura dos tribunais de contas no Brasil. Os tribunais de contas são pouco conhecidos no país, daí a minha opção por abordá-los nessa sequência de vídeo. Nesse primeiro vídeo, eu estou abordando a estrutura externa dos tribunais de contas no Brasil. E nos 4 vídeos subsequentes eu vou tratar da estrutura interna. O meu objetivo é fazer com que você, ao final dos 5 vídeos, tenha uma noção razoável de como funciona, o que faz um Tribunal de Contas no Brasil, que é algo similar aos órgãos de controle no resto do mundo, mas que infelizmente pouca gente conhece sobre a função, as competências, as responsabilidades afetas aos tribunais de contas. Então, de início, eu vou falar para vocês que os tribunais de contas têm 2 leis fundamentais, ou 2 normas fundamentais. A primeira delas é a lei orgânica e a segunda é seu regimento interno. Aqui eu estou trazendo para vocês as leis orgânicas e os regimentos internos do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, onde estou conselheiro substituto na atualidade desde 2009. Então, grosso modo, a lei orgânica ela é como se fosse o Código Civil e o regimento interno é como se fosse o Código de Processo Civil. Tá? Nós temos aí representados o direito material e o direito processual. No Brasil, nós temos então 33 tribunais de contas, sendo que nós temos um em cada estado, exceto nos estados do Pará, Goiás, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, em que nós temos 2 tribunais de contas. E temos, dentre os 33, o Tribunal de Contas da União, que talvez seja o mais conhecido, por auditar os recursos federais. Em sede de jurisdição, tomando por referência a jurisdição dos Tribunais de Contas do Brasil, nós temos essa configuração, que é a mesma que eu coloquei anteriormente, só que eu vou falar de outra forma. Então, em todos os tribunais de contas, em todos os estados da federação, nós temos um Tribunal de Contas estadual. Aqui no Amazonas nós temos o TCE Amazonas. Então nós temos 27 tribunais de contas. Esses órgãos são responsáveis por fiscalizar a estrutura de governo estadual, originariamente. Temos também nos estados de Goiás, do Pará e da Bahia mais 3 tribunais de contas, além dos respectivos tribunais de contas estaduais, que são chamados tribunais de contas dos municípios. Nesses estados, esses tribunais de contas vão fiscalizar os governos municipais. Então, nós temos 2 tribunais de contas, conforme eu disse. O Tribunal de Contas Estadual, que fiscaliza a estrutura de governo do estado de Goiás, do Pará e da Bahia, e o Tribunal de Contas dos municípios, que vai fiscalizar a estrutura dos governos municipais do estado de Goiás, do Pará e da Bahia. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, nós temos uma composição similar. De um lado, nós temos também o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, e nós temos o Tribunal de Contas do município, no singular, do município do Rio de Janeiro e do município de São Paulo. Esse Tribunal de Contas, ou esses Tribunais de Contas, vão fiscalizar a estrutura de governo da capital.
Então, a jurisdição dele compreende originariamente a estrutura de governo que compõe os municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro. E, por fim, nós temos o Tribunal de Contas da União, que congrega ou abriga todo o país, porque normalmente o país ele é irrigado por recursos federais. Na prática, como é que funciona isso? Por exemplo, aqui no estado do Amazonas, nós temos o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, nós temos apenas um Tribunal de Contas que cuida tanto dos órgãos estaduais quanto dos órgãos municipais. Ele fiscaliza esses órgãos. No estado do Pará, nós temos dois tribunais de contas, conforme eu disse, né? O Tribunal de Contas do Estado do Pará, que fiscaliza os órgãos estaduais, e o Tribunal de Contas dos municípios do Pará, que fiscaliza os órgãos municipais. Então, como é que funciona isso? Se por acaso o Pará, um órgão estadual do Pará, envia recursos para algum órgão estadual ou municipal aqui do Amazonas, a competência para fiscalizar esses recursos é do Tribunal de Contas do Estado do Pará, porque esse dinheiro pertence à estrutura de governo estadual. Se, por outro lado, um município do estado do Pará, Belém, Santarém, ou qualquer outro município paraense, envia recursos para algum órgão estadual aqui no Amazonas, ou algum município amazonense, quem é competente para fiscalizar esses recursos não é o Tribunal de Contas do Estado do Pará, e sim o Tribunal de Contas dos municípios do Pará. Tá? Então, a competência é distinta. Os dois tribunais de contas no Pará, tanto estadual quanto dos municípios, são mantidos pelos cofres estaduais, é importante dizer isso, tá? Mas a competência é diferente. Como é que funciona lá no estado de São Paulo? Nós temos também, como eu disse, dois tribunais de contas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas do município, né, de São Paulo. Então, se o município de São Paulo transfere algum recurso para outro município de São Paulo ou para algum órgão estadual, quem é competente para fiscalizar esse recurso é o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Se, por outro lado, algum outro município de São Paulo, por exemplo, o município de Santos, ou algum órgão estadual de São Paulo, como, por exemplo, a Secretaria de Saúde de São Paulo, transfere recursos para algum órgão do município de São Paulo, quem é competente para fiscalizar esse recurso é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tá? Então, na verdade, eles trabalham de acordo com a cor do dinheiro. Tá? Em síntese, senhores, nessa primeira abordagem é isso. Então, essa questão da jurisdição, ela se orienta pela cor do dinheiro, é que eu costumo falar, né? Pela cor do dinheiro. É a cor do dinheiro que vai dizer quem é competente para fiscalizar o quê. Né? No caso do governo federal, como a União repassa muito recurso para os estados e para os municípios, o Tribunal de Contas da União é competente para fiscalizar esse recurso nos estados e nos municípios. É por isso que muitas vezes nós vemos nos noticiários informações dizendo que o TCU fiscalizou o estado tal ou o município Y. Tá bom? Então, é o que eu tinha para vocês. Eu agradeço a atenção dispensada. Já convido vocês para o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, me ajuda a compartilhar conhecimento e acompanhe as nossas postagens, tá bom? Um grande abraço, até a próxima oportunidade.